Atualidades, com Paulo Leone. Oferecimento DR Prime Odontologia. Mude sua vida. Comece pelo seu sorriso. Zedecor Móveis. Uma nova página da sua vida começa aqui. Renisa Raso. Arquitetura e Interiores. Olha, pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de educação. Primeiro, obrigado do fundo do coração por você estar conosco aqui na Rede Conecta, a retransmissora da Rede Brasil. Estou recebendo duas jovens aqui, já perfeitamente, né? A Débora Albertini e também a Maiara Nauan da OGE. A Débora é diretora da escola Yolanda Salles Cabianca e a Maiara é coordenadora de ensino, é isso? Isso. Primeiro, obrigado por vocês terem vindo. Duas ararenses de nascimento, uma que eu estava brincando aqui com a Maiara, porque o da Algé tem história ali no Cândida que eu morei lá, não é? E a Albertini também... Também nascida e criada em Araras. Bom, você é diretora de uma escola cívico-militar, que parece que o estado de São Paulo, eu não sei se no Paraná também procede, mas o estado de São Paulo abraçou, e com razão de ser, a escola cívico-militar. O porquê? Basta você hoje entrar na internet e ver o que acontece em outras escolas, sem demérito, mas com problemas seríssimos, a relação aluno-diretor, aluno-professor, a agressão entre eles, quer dizer, é um clima, infelizmente, que nós chegamos de degradação da relação humana. Quer dizer, os pais também, hoje em dia, na minha época, se o meu pai fosse chamado ou minha mãe na escola, podia esperar algumas palmadas no bumbum e por mais que eu pudesse sequer estar certo, o diretor não chamaria por uma causa que não fosse justificada. Mas vamos supor que eu tivesse, mesmo assim o puxão de orelha vinha. Esse processo ao longo dos anos, Débora e Maiara, ele veio se transformando, não é? E as coisas foram perdendo a noção de relação, de respeito, enfim. Quanto tempo, é esse ano que a Yolanda Salles se tornou escola cívico-militar? Isso, nós passamos pelo processo agora, né? A gente teve um processo de escuta à comunidade, onde a gente teve mais de 90% de aprovação. Que é uma coisa comum que vem acontecendo, os pais querem. Sim, os pais querem. De verdade. Exatamente. Não é? Uhum. E aí, a gente passou por o processo, né, e aguardamos aí a resolução e saiu, nós somos uma das 100 escolas do estado de São Paulo a ter esse programa. E ele já começa no segundo semestre. Então, dia 28 de julho, quando a gente iniciar, a gente vai começar já como cívico-militar. Ô Maiara, até a questão de uniforme também já foi estipulado, vai existir um uniforme. É um uniforme militar, não nada a ver? Não é um uniforme militar, mas sim, o Estado vai fornecer para todos os alunos um uniforme característico. Nós temos algumas imagens, né, do uniforme que os alunos irão receber. No caso, seria uma camiseta polo de algodão. Então, todos terão direito a esse uniforme para frequentar o ambiente escolar. Esse daí que seria uma farda de gala, eles estão pretendendo para o próximo ano. Né? Para questões quando a gente tiver aí reconhecimentos, né? Enfim, alguma saída, o próprio 7 de setembro. As pessoas entenderem o processo também, que é fundamental. Né? Então, no início, é o uniforme básico, o uniforme escolar. O que vai ser de diferente é que vai ter o brasão da cívico-militar, tá? Saudosismos à parte, mas a educação em eminência, por favor. Eu me lembro que quando a gente chegava na escola, a gente fazia uma fila, não é? Cantava-se o hino nacional, hino à bandeira e outros hinos afins. Não necessariamente todos os hinos naquele período, mas alguns dias da semana a gente tinha o canto dos hinos e era uma coisa muito bonita, a educação moral e cívica, que o pessoal tem mania de colocar militarismo da época militar, nada disso. Sabe o que eu acho engraçado? Eu não sei, me permita, vai. Eu não aguento. É que assim, a turma fala, olha, porque o militar... Eu nunca fui bater ninguém na minha porta lá em casa para prender meu pai, para prender minha mãe. Por que será? Porque a ideia, não é?
política à parte e já dentro também, que fica difícil você eliminar, não existia essa doutrinação que veio se propagando ao longo dos últimos 30 anos. Eu vou parar de falar, senão vou procurar outro emprego. Vamos falar um pouquinho mais da escola? Sim. Enfim, hoje quantos alunos você tem lá entre meninos e meninas? Nós temos hoje matriculados 380 alunos. Sim. E nós atendemos desde o 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do ensino médio. Para o padrão de Araras, é considerado uma escola média ou uma escola grande, Maiara? Para o padrão seria uma escola média. Tá. Períodos, manhã, tarde e noite, nós somos integral, nós somos PEI também. Tá, PEI de 9 horas. Então é a entrada às 7 e saída às 16. Minha mulher deu sorte que lá na escola dela ainda tem à noite, né? Nossa, que sorte! Que Entre sorte! Aspas, né? Mesmo porque hoje tem uma série de regras, não é? Instituída e estipulada pelo Estado, e há controvérsias, mas a gente não veio aqui para falar disso, porque nós queremos verdadeiramente enaltecer o trabalho que a escola cívico-militar, vocês mesmo acabaram de dizer que 90% da população prefere isso. Quem leva a vida a sério e a família a sério, claro que tem que aprovar. Sim. Não é? A gente passa, como você muito bem falou, a questão de insegurança é gigantesca. Questão dentro de drogas, o tráfico, falta de respeito, empatia, tudo isso, né? A gente vê abandono familiar. Sei. Então são questões sociais que acabam interferindo muito. E aí a aprendizagem e o desempenho acadêmico, eles ficam para 3º, 4º, 5º plano. Né? E a gente quer, tendo, né, o cívico-militar, nós vamos ter o apoio desses militares para a organização da rotina escolar. É isso que eu queria entrar nesse assunto, que você explicasse, porque não é que vai ter lá a viatura na porta, o cara tem que bater continência, nada disso. Por favor. É isso aí. Então, na verdade, é assim, o cívico-militar, ele propõe o núcleo militar e o núcleo civil. Tá. O núcleo civil, que é composto por nós, né, gestão, professores, continuam os mesmos. Tá. E a gente cuida de toda a parte pedagógica e administrativa. O núcleo militar, ele é um apoio na organização da rotina escolar e também em algumas atividades extracurriculares, como a formatura diária, que você muito bem falou, que é no início do dia, perfilamento, canta o hino nacional, né? E todas essas questões extracurriculares. Vale ressaltar que os militares, eles não entram em sala de aula. Eles não são professores, eles são militares da reserva, né? Então eles não entram em sala de aula e eles não ministram aula. Quem ministra a aula é o professor, nosso professor da escola. Uma experiência necessária, a que ponto a gente chegou? Quer dizer, você tem que partir, tem que buscar militar para poder compor, mas enfim, tem que ter um começo. Sim. Não é, Maiara? Tem que ter um começo. Alguém tem que começar. Vocês são as únicas, é a única escola? A única no município de Araras. De Araras. Isso. Pelas informações de outras escolas, vocês vislumbram essa perspectiva de mais escolas aderirem? Alguns citaram que gostariam desse modelo também. É que nesse primeiro momento foi contemplado escolas que se encaixavam num perfil específico. Entendi, porque é uma questão disciplinar, não é que tem que ser militar, não é nada disso, porque as pessoas confundem muito hoje isso. Sim. E é por isso que eu trouxe vocês aqui, para que vocês possam para esclarecer, né? Quais são as dúvidas mais comuns que chegam até vocês, que você entende como folclore? Fala, viu? Não é nada disso. Primeiro é a questão da farda, né? Eles acham que a escola, ela é cívico-militar, então ela não é uma escola militar. A gente não vai ter essa obrigatória, essa farda, né, toda engomada e tal. A gente vai ter o uniforme escolar, né? E muitas dúvidas também sobre a ação, como será essa ação dos militares na escola, ou a seleção desses militares e tudo mais. Então a ação deles vai ser estritamente em relação ao apoio na organização e as atividades. À sua direção, à sua coordenação. Exatamente. Não é? As matérias continuarão sendo as mesmas matérias ministradas. Isso. Nós vamos ter no ano que vem a inserção da cidadania e civismo, isso, né? Cidadania e civismo. Isso está sendo visto, né, pela SEDUC, como será, mas provavelmente é um professor, não é um militar que vai dar essas aulas, e provavelmente da área de humanas, né? Isso.
por conta de todo o currículo e a formação que eles têm, né? Entendi. Então, nós vamos ver o resultado disso, sabe quando? Daqui a uns 2 ou 3 anos. Aí que nós vamos ver, mas o aluno lá da Yolanda Salles passou e foi o primeiro. Não é à toa que isso está acontecendo. Tem que ter uma razão de ser. Com certeza. E você deve estar. É um bairro, eu diria, a questão de disciplina, enfim, era um bairro complicado. É muito complicado. A nossa vulnerabilidade é muito alta. A vulnerabilidade social é gigantesca. Então a gente enfrenta um contexto muito grande de abandono familiar, de tráfico de drogas na região, né? E assim, é um caso bem complicado lá, né? Vulnerabilidade social é muito grande. Né? Em que momento você, Débora, falou, ai, que maravilha, e você, Maiara, que você está na mesma escola e você é a coordenadora da diretora, da Débora, não é? Sim. Olha, a partir do momento que houve esse aceite da comunidade e eles também identificaram... Eles foram ouvidos. Foram ouvidos, foi feita uma escuta à comunidade. Eles votaram tudo pelo sistema da sede, cada um com seu RA, RG, tudo certinho. Então, a partir desse momento que eles aprovaram, a gente teve aquele pensamento, eles nos apoiam. Se eles nos apoiam, é porque eles veem os benefícios também. E agora a gente vai conseguir focar um pouco mais na aprendizagem, que é o papel do professor na escola. Sim. E essa parte de conflitos, quem vai trabalhar melhor serão os policiais. Entendi. Claro que, novamente, os casos mais sérios de conflitos sempre vai passar para a direção. Então, não são eles que vão resolver, eles vão ajudar na mediação desses problemas. E o professor vai se preocupar somente com a questão da aprendizagem. Que saudade dos anos 60, da minha querida e amada cidade de Araras. Você sabe que eu tenho o título de cidadão ararense. Sou piracicabano de nascimento, mas tive essa honra. Eu só lamento do meu pai e minha mãe não estarem vivos, né, para poder ter acompanhado essa honra e essa alegria. Eu adoro essa cidade, porque eu tive uma infância aqui maravilhosa. Não tinha dinheiro, mas tinha muita liberdade, muita... Pra você ter uma ideia, eu saí aqui do Cândida e à noite, no sábado ou no domingo, eu era um menino de 10, 11 anos, ver o jardim lá, comprava pipoca no Seu Zé e depois vinha embora. Nunca ninguém chegou perto de mim de madrugada. De madrugada não, mas 10, 11 horas, porque tudo parava muito cedo, né? Você tinha o máximo ali a televisão. E os clubes, quando tinha algum movimento, era um baile específico. Então, você não tinha uma vida noturna efervescente como a gente tem hoje, que o cara vira madrugada, bares, restaurantes abertos. Eu morro de saudade dessa época. E morro de saudade também da época dos hinos que a gente cantava, do respeito. Olha, para você ter uma ideia, eu sei que vocês vieram aqui para falar, mas eu preciso falar também. Pode. Eu consigo lembrar do nome da minha primeira professora no primário, Dona Maria José de Araújo Dias. Pergunte para um aluno hoje qual é o nome do professor que está dando aula para ele às 8 da manhã. Ele não sabe. Ele não sabe. E como é que isso aconteceu? Triste, né? Quem é o culpado disso? Eu acho que considero que é uma junção de muitos problemas, né? Sim. Muitos problemas, e a gente tem uma geração muito imediatista agora também, que não vê o valor na educação, não vê valor no respeito, né? A gente tem essa questão do abandono familiar que é muito grande, e isso tudo afeta, porque a escola, ela tá lá para dar ensino, né, para desenvolver o projeto de vida do aluno, né, fazer com que ele seja capaz de passar no vestibular, de exercer uma profissão, de exercer o seu civismo. Mas a educação, ela vem de casa. Tem espaço ainda para aluno lá ou está tudo certinho? Ainda porque temos um pai e algumas mãe vagas. que possa estar nos vendo aqui, falou, viu, o bairro não é o que eu moro, mas se é assim, eu tenho condição de levar, tem ônibus que levam também. Então, essa questão do transporte a gente está vendo com a prefeitura como que é, porque é muito complicado, né, essa questão do transporte municipal. Mas a gente esteve na Câmara Municipal semana passada e os vereadores estão apoiando, né, estão apoiando. E assim, nós temos vagas, só que fecha o período de transferência no dia 5 de junho. 5 de junho? 5 de junho, Isso. nessa quinta-feira. Essa semana, Quinta? Quinta-feira. 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 Porque
aí esse processo precisa ser fechado, precisa fazer uma parametrização do sistema para a gente conseguir ver a questão do uniforme, né? Separar certinho para começar o envio dos uniformes para os estudantes. Olha, eu diria que no quadro que se apresenta dentro da educação brasileira e principalmente no estado de São Paulo, é um privilégio que vocês conseguiram e está no semblante de vocês isso, porque isso é um dom. Ser professor, ser diretor, é um dom. Eu sei que se fosse pensar no dinheiro, vocês não estariam lá. Eu falo isso com conhecimento de cátedra. Vamos entrar nos pormenores. É verdade. E parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Pode falar, A gente está com uma expectativa muito boa, né, Mayara? Sim. Porque nós temos além da questão da vulnerabilidade, o desempenho acadêmico da nossa escola é muito baixo. Fundamental. Né? E aí, melhorando toda essa questão de conflito, de segurança, de respeito, e civismo, né? A gente com certeza vai ter um desempenho muito melhor. Naturalmente haverá um período de adaptação, porque é uma coisa literalmente nova, a gente sabe que não é fácil, mas na medida em que o tempo vai passando e os pais vão se conscientizando e vislumbrando na prática o resultado desse tipo de ensino, com toda certeza isso vai proliferar na cidade como um todo e vocês com certeza serão os primeiros e o exemplo disso. Com certeza. Com certeza. Que maravilha! Débora Albertini e Mayara Nauan. Gostei do Nauan, origem indígena, como você disse, da UGE. Queridas, continuem com essa luz, que vocês tenham bastante discernimento e vocês têm, por isso que vocês estão aqui, me dando esse prazer de dividir esse momento com as pessoas que estão em casa. Muito obrigado, viu? Obrigada, eu que agradeço. Sucesso lá com todos os seus alunos, 380. E temos matrículas abertas aí, hein? Que maravilha. Olha, vocês estão ouvindo aí, né? Tem alguma rede social, se a pessoa quiser acessar? Tem o @YSalesCabianca, nosso Instagram oficial. Salles com 2 L's. Salles com 2 L's, isso. YSalesCabianca. É só acessar lá, vocês têm mais informação. Ou passa lá na escola também, né? Com certeza. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Nós voltamos já. Na Zedecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zedecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zedecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Estamos de volta e nós vamos falar a respeito agora de economia. Eu estou aqui com o engenheiro civil Felipe Barros. Mas fala, pô, mas o cara é engenheiro civil? Não, só que ele é assessor de investimento e vai explicar para a gente o que é o certificado Ancor CVM. Primeiramente, uma alegria te receber. Você sabe que eu acho que no programa, desde que eu estou aqui, é a primeira vez, Felipe, que nós vamos falar a respeito de economia, que é uma coisa que faz parte da vida da gente, e eu quero te ouvir. Obrigado por você ter vindo, e que não vivemos sem a economia, mesmo que seja dentro de casa. Claro, primeiramente, agradeço também o seu convite, é um prazer estar aqui conversando com você, e espero que seja de grande valia, já que eu sou o primeiro convidado, que a gente possa abrir isso aí com chave de ouro e que tenha muita valia para quem está assistindo, que as pessoas consigam tirar alguma coisa de positivo. Vamos disso, tentar. Né? Como você disse,
isso está na vida de todo mundo, a gente não Necessário. consegue fugir disso. É. Então, vamos lá. Você veio de onde? Eu vim do sul de São Paulo, de uma Tá. cidade chamada Apiaí. E está instalado hoje aonde? Onde é que está a base de trabalho? Hoje nós trabalhamos o meu escritório, né? O nosso escritório se chama Uptal Business. Tá. A nossa sede fica em Apucarana, no Paraná. Aí você Sei. pode se perguntar, poxa, mas está aqui em Araras? Né? É. Nós temos uma parceria bem legal com a União São João ali. Uhum. E nessa parceria nos trouxe clientes e oportunidade de negócios aqui para essa região. Então, nós estamos trabalhando bem forte aqui, conte conosco aqui para a região, para a cidade, Araras, Limeira. Então, nós temos esse plano de ter uma presença muito forte aqui nessa região também, certo? Importante. E a empresa que eu represento também, a ONIUX Bank, nós trabalhamos a nível nacional. Então, nós temos representantes, assessores, como você disse um pouco mais cedo ali, espalhados pelo Brasil todo. Eu sou um deles, apesar de morar no sul de São Paulo, a gente trabalha onde o dever nos chamar. De que forma dá essa relação, esse encontro da tua empresa com as pessoas que querem participar do tema economia, enfim, de como que você chega até essas pessoas, enfim? Como assessor de investimentos, eu trabalho de forma pessoal, certo? Então você tem pessoa física e também tem pessoas jurídicas. Eu Ou posso empresas. atender empresas, eu posso atender empresas da consultoria tanto para empresas quanto para pessoa física. Você, como pessoa física, pode ser meu cliente, enquanto você, como empresa, também pode ser meu cliente. O meu trabalho é analisar a sua situação financeira e te mostrar um caminho para que você consiga chegar no planejamento que você tem da maneira mais sólida, segura, confiável possível, com alguém que está dentro do mercado e entende os riscos, entende as variáveis que vão ou não fazer sentido para a sua vida. Economia, que as pessoas, muitas delas, no lar, na casa de cada um de nós, não é? Muitas vezes a gente não tem noção. Vamos para o princípio básico, quer dizer, você gasta mais do que recebe. Acho que essa é a lei número 1, né? É a de largada, Felipe. Paulo, é muito curioso. Se você for pesquisar na internet, se você for pesquisar em qualquer lugar, alguma dica sobre o mercado financeiro, por mais óbvio que seja, a primeira coisa que vai ser é gaste menos do que você ganha. Sim. Porque parece bobeira, mas as pessoas não têm nem o controle de para onde o dinheiro delas está indo. E se a gente não sabe para onde o dinheiro está indo, ele está indo para qualquer lugar. Tá. Se ele vai para qualquer lugar, a gente perdeu o controle. E aí não tem como ter uma liberdade financeira. E aqui eu não estou falando de ganhar muito dinheiro. Sei. Eu estou falando da liberdade de poder dormir à noite sabendo que as contas estão pagas, sabendo que as coisas estão em ordem e que a gente consegue continuar vivendo de maneira tranquila, sabe? Então, para as pessoas que não têm nenhum contato com esse mercado, para as pessoas que às vezes não têm um dinheiro para investir, começa sentando na sua casa, pega o seu celular, todo mundo tem um celular hoje em dia, consegue fazer uma planilha no computador ou no caderninho, pega o papel e caneta, se organize, veja quais são as suas entradas, o que você ganha, quais são as suas principais saídas, aonde você pode segurar um pouquinho, sabe? Isso é muito importante e as pessoas não fazem, por mais óbvio que seja. Até como investir o próprio dinheiro, eu digo investir no sentido de você tem um negócio, de repente você quer migrar para um outro negócio. Eu acho que essa análise geral do mercado, não sei se você chega nesse ponto, mas ela também é fundamental, não é? Porque às vezes a pessoa acha que tem um dinheiro X, que ela poderia investir no mercado financeiro e você trata exclusivamente só de mercado financeiro, ou você dá uma de paisão também e faz um pouco de orientação para a pessoa que não tem essa informação adequada? Eu tento, dentro das minhas capacidades, dar orientação no maior âmbito possível dentro da vida financeira da pessoa. Então, se ela quer abrir um negócio, né? Se ela quer abrir um negócio, por que não ajudar a compor os custos e ver a viabilidade disso também? Um guia financeiro. Com certeza. Então, mas se ela quer apenas começar a guardar dinheiro, também conseguimos. Ao mesmo tempo que temos clientes que já têm um patrimônio sólido e grande, que às vezes precisa de uma diversificação. Então, como eu te disse, cada cliente é personalizado, né? O atendimento que eu daria para você não é o mesmo atendimento que eu daria para uma outra pessoa, porque a sua realidade é diferente. Então, eu, enquanto assessor, me adapto à realidade do meu cliente
para que ele consiga alcançar o resultado dentro da realidade dele. Você não precisa ser um expert, não é? Porque a pessoa às vezes cria um mito, né? Ai, mas mercado financeiro é muito complicado. É aí que você aparece, e é por isso que você existe, e essa orientação, ela é fundamental na vida de todos nós. Tenho a impressão que lá na universidade, quando você estava se preparando, enfim, ou o próprio mercado na prática em si, ela se autodenomina, não é? Eu queria saber o seguinte, quer dizer, o brasileiro, como de uma forma geral, ele não tem muito essa vocação de investimento não, né? O brasileiro, ele, como você disse, no geral ele não é investidor. O brasileiro gosta bastante daquela coisa, às vezes, cômoda. Se tem um dinheirinho ali, ou deixa paradinho na conta corrente, ou às vezes deixa uma poupança, sabe? Que é o que ele pensa que talvez entende, mas talvez não seja a melhor alternativa pro perfil da pessoa. Não estou falando de todos os casos, é impossível a gente falar caso a caso, mas ele não quer problema, ele não quer mexer. Ele evita pensar, às vezes, por medo. Então, medo do risco do mercado, porque tem um risco, dependendo de onde você investe, e eu quero que você explane isso para a gente. Com certeza. Quando nós vamos investir, a primeira coisa que a gente precisa saber, para você que quer investir, a primeira coisa que você precisa entender é qual é o seu perfil de investidor. O meu perfil é um perfil extremamente conservador, que eu não quero me expor a risco nenhum. Nós temos produtos para que isso aconteça de forma sólida, sem exposição a risco, né? Com a menor exposição a risco do mercado. Quanto maior o risco, maior a possibilidade de perda, sim, mas também de ganho na mesma proporção, é? Não é verdade para todos os produtos. Para algumas coisas, sim. Quando a gente se expõe mais, a gente deixa o nosso capital de uma maneira mais arrojada, então ele pode ter um retorno melhor. Sim. Mas existem produtos que performam muito bem com riscos pequenos também. Sim. Aí que entra a análise pessoal de o meu cliente, ele poderia se expor a risco, ele não poderia, então nós temos produtos diferentes, retornos diferentes, estratégias de diversificações diferentes para cada uma dessas pessoas. E é isso que deixa as coisas muito legal. Você comentou também sobre medo. As pessoas têm medo do que elas não compreendem. Não conhece. Se ela não conhece, automaticamente ela tem medo. A partir do momento que eu conheço, eu posso ter um ativo que eu achava que era volátil de um jeito perigoso, mas a partir do momento que eu conheço, eu entendo que essa volatilidade eu aceito. Então, eu consigo abrir um horizonte novo para conseguir trabalhar dentro desse mercado, rentabilizar de um jeito interessante. Aí que eu entro para explicar, para esclarecer, para deixar isso de um jeito simples, lúdico, para a pessoa que eu estou conversando. Olha, eu fico olhando você e a cada momento que nós trazemos a política e a inconstância de mercado, aumenta a sua responsabilidade, não é? Porque o cara fala, viu, eu estou inseguro, o que eu vou fazer? Uma hora está lá em cima, muito imposto, muito gasto, não sei o quê, governo, enfim, e a economia, o que eu vou fazer? E aí que você entra para poder dar um norte para essa pessoa. Curiosidade, vou fazer aqui um histórico agora, bastante breve, mas é uma comparação, vou fazer uma relação aqui. Para um cara viver sossegado hoje, quando eu era mais jovem, o cara que tinha 1 milhão, ele era milionário. Hoje ele só é mais um que tem um dinheirinho, uma casa um pouco melhor. Como é que você parte? De que base que você fala, olha, fulano, agora você tem uma sustentabilidade financeira legal. Isso depende de pessoa. Eu sei que é uma pergunta assim, que o leigo ia estar em casa. Vai ver, quando é que eu posso dizer que eu estou bem? Vai depender, esse valor que eu tenho, 100 mil, 500 mil, 200 mil, como é que você trabalha isso, Felipe? Vai depender muito do estilo de vida que a pessoa quer. No final depende do objetivo dela. Eu posso estar contente e totalmente conformado com ter uma renda passiva de R$1.000 para compor no meu salário, para compor na minha aposentadoria, e isso vai estar ótimo. Entendi. Dentro do meu perfil, o que eu preciso para ter uma renda passiva de R$1.000? Vamos trabalhar dentro disso. Mas talvez não. Talvez a pessoa quer ter uma renda passiva de R$60 mil. Perfeito. Dizem que é o salário ideal, né? R$60 mil a mais. Aí a gente precisa tomar
outros caminhos, outras atitudes para que essa pessoa consiga levar esse estilo de vida com essa renda passiva, o que é perfeitamente factível em muitos casos, mas depende muito de pessoas para pessoas. E como a gente já falou disso aí, de diferentes níveis de pessoas, uma coisa muito importante para quem está começando é não ficar se comparando com o outro. Cada um é cada um. Cada um é cada um. Às vezes os R$1.000 a mais que eu tenho de renda está sendo muito legal, enquanto pro outro aquilo não faz sentido para ele precisa de muito mais, ou muito menos, ou pensa que nunca vai alcançar, mas cada um tem o seu tempo, né? Então, essa pergunta ela é bem abrangente, Sim. mas depende do estilo de vida que a pessoa quer levar. Entendi. O investimento a longo prazo é uma coisa que tem um rendimento, e um investimento com mais imediatismo, se é que nós podemos dizer assim, Felipe, a pessoa chega nesse dilema, aí que entra você, né? Eu costumo dizer que ficar rico, ele é um processo, não é um evento. Eu não consigo ficar rico de hoje para amanhã. Se eu começar a investir hoje, eu preciso do tempo. O tempo vai me ajudar a construir um patrimônio sólido, a ter uma reserva de valor e realmente mudar o meu padrão de vida, mudar a minha vida, alcançar os meus objetivos. Se a gente falar de investimento, a gente está falando de longo prazo, médio, longo prazo. Você que precisa do curto prazo, pode existir uma solução para você também, mas se você for pensar em investimento, sempre pense em um prazo de médio para longo. O que é um médio prazo? A partir de 2 anos, 3 anos, o longo prazo talvez 10 anos, 15 anos. Fazer um planejamento desse para, depois desse tempo, o dinheiro realmente começar a trabalhar para você. Quanto mais jovem, melhor, Felipe? Quanto antes, melhor? Quanto antes, melhor. Mas o melhor dia para começar a investir, a gente pode falar que foi 20 anos atrás. Mas o segundo melhor dia é hoje. Entendi. Certo? Se a gente deixar para amanhã, já perdemos hoje. Entendi. Sensacional. Qual é o perfil das pessoas que normalmente te procuram? São profissionais liberais, são empresários? Só para a gente entender o contexto todo do investimento. Olha, empresários gostam de investir, aquelas pessoas que já têm esse veio de não deixar o dinheiro parado, né? As pessoas que querem ver o dinheiro trabalhando para elas. Então, empresários, muitos empresários, mas também pessoas jovens que querem ter uma aposentadoria, porque, como você disse agora há pouco, toda essa incerteza fiscal e política que nós vivemos, as pessoas querem ter uma aposentadoria privada, separada. Como fazer? Qual é o melhor jeito? Pessoas que estão com algum dinheiro em uma conta corrente ou em algum produto que eles não estão vendo um retorno muito interessante, me procuram para uma consultoria, para ver o melhor jeito de deixar o dinheiro com a menor tributação. Então, nós temos clientes de todos os jeitos, todos os perfis, todas as idades. Isso é muito legal. A diversidade de clientes traz uma experiência muito legal, porque a gente aprende a trabalhar desde o menino até o senhor que já tem o patrimônio consolidado e quer trabalhar com a sucessão patrimonial. Então, assim, se quiser investir... É um universo, né? A pessoa que quer investir, quer começar, tá afim, acha que é importante, essa pessoa a gente dá um jeito de atender. Felipe, onde é que eu acho você? Você pode me achar nas minhas redes sociais. Vamos lá, pode falar. No Instagram é @Felipe B. Souza. Tá. Pelo meu contato de WhatsApp também. Por que eu tenho Felipe Barros aqui? Felipe Barros? Felipe Barros é o meu nome, Felipe Barros. É que eu vi o De Souza, eu falei, pô, será que eu escrevi errado o nome do convidado? Falando, aí Felipe Barros de Souza. Aí, meu nome é Paulo. Falando, não tem importância, Antônio Carlos. Estamos tudo certo. Então vamos lá, Felipe B. Souza. De Souza. Felipe B. Souza. B de bola. De Barros, claro. Isso. No Instagram. E também tem o Instagram do nosso escritório, é @UptownBusiness. Uptown Business. E também é @OnilX. Onil X ali no final. Perfeito. Isso. Maravilha.
Olha, Felipe, não tive a pretensão absolutamente mesmo porque se a gente deixar muito técnica essa linguagem, nós falamos para um público bastante diverso, não é? Então, na verdade, o intuito de você ter vindo é simplesmente despertar o sentido em que as pessoas têm que se preocupar no bom sentido de se preparar, não é? E saber, você trabalha, você ganha seu dinheiro, para que você vai desperdiçar, sendo que você tem um caminho para poder caminhar e levar o teu investimento ali, e são profissionais, como é o teu caso, que realmente são necessários na vida de todos nós. Brasileiro que não gosta muito de falar em economia, nos dois sentidos. Querido, muito obrigado por você ter vindo, viu, Felipe? Eu que agradeço o tempo, agradeço toda essa disponibilidade aí e conte comigo, somos parceiros. Maravilha. Voltamos, pessoal. Até já. A superfície reflete o que vem de dentro. Ela nos protege, nos conforta e conta a sua origem. Uma obra do maior artesão de todos, o tempo, que esculpe a sua natureza ancestral nas intempéries de cada novo ciclo. As nuances naturais se revelam em formas, cores e texturas, como nas pinceladas de um artista que transmite o senso de beleza. Essa é a base das nossas criações, que compomos com design e tecnologia. Produtos que valorizam a história de cada superfície para se tornarem dignas de serem memoráveis. SenseUp revela a artesania do tempo. Na Zdecor, cada ambiente conta uma história. E quem melhor para criar essa história do que Fabiana Zanqueta? Diretamente da loja Zdecor, ela traz seu olhar único para transformar espaços e dar vida à sua casa. Com um toque especial de sofisticação e criatividade, Fabiana combina tendências e design para criar ambientes que refletem a sua personalidade. Do showroom à produção, cada detalhe é pensado para surpreender. Zdecor e Fabiana Zanqueta. Quando o estilo se encontra com a arte de decorar. Olha, é com muita alegria que eu estou recebendo mais uma vez aqui e tenho certeza que é muito agradável para você que está em casa. Às vezes a gente tem dúvida de uma série de materiais que a gente usa na elaboração de um ambiente novo, na construção, em casa, enfim. E é por isso que nós temos aqui semanalmente a presença da Renisa Raso, ela é arquiteta, ararense de coração e de formação excepcional. Não sei em quantos lugares você já estudou, mas eu sei que o teu grau de conhecimento é grande. E hoje, né, Renisa, para variar um pouquinho, nós estamos aqui, nosso tema ou são, né, porque tem uma série de situações, esquadrias. Bom, quero saber o seguinte, quem está construindo ou está reformando,
utiliza a esquadria. Quando é que o cliente chega no escritório, não é? E ele fala assim, viu, qual a primeira coisa que a gente avalia nesse sentido? O que eu tenho que analisar? Enfim, eu quero que você me explique. E aí, o que você fala para o cliente? Mais uma vez, uma delícia estar aqui com vocês. Obrigado, muito obrigada. Esquadrias vai muito além só da da estética, na verdade. A gente tem que pensar na funcionalidade também. Então, a gente primeiro tem que entender como é o projeto arquitetônico, qual o ambiente que ela vai ser usada e qual é o uso. Tem a questão durabilidade também, né, Renata? Também, bastante. Qualidade, hoje os materiais estão de altíssima qualidade. E resistentes, né? Super resistentes e práticos, né? Entendi. Olha, só para matar minha dúvida também, enfim, alumínio, madeira, PVC, qual é o mais utilizado? Hoje a gente utiliza bastante as esquadrias em alumínio. Custo-benefício, praticidade, durabilidade. E é importantíssimo a gente lembrar que as esquadrias têm a parte técnica, funcional. Então ela pode trazer não só a estética, mas o uso, a questão de segurança, iluminação, ventilação. Então são pontos bem relevantes que a gente tem que tomar cuidado e colocar a peça certa no ambiente certo. Bom, para assinar embaixo de tudo que você está falando aí, acho que é melhor a gente conferir em loco, não é? Isso, gostaria muito que vocês me acompanhassem para eu mostrar para vocês a infinidade de modelos, cores, tamanhos, né? Às vezes ficam na dúvida quantas folhas nós vamos usar, tem as mãos amigas que a gente puxa, abre todo o ambiente integrando, então é bem interessante. Vamos lá comigo? Vamos lá, vamos lá. As portas de entrada são sempre um cartão de visita. Não importa o estilo, nem o tamanho do vão, o alumínio veio para suprir qualquer tipo de projeto. Na linguagem neoclássica, o alumínio veio com tudo. Além das cores tradicionais, também está super em alta o verde, o azul e essa tonalidade que eu estou apaixonada desse dourado champanhe. Falando um pouquinho agora sobre funcionalidade, quando nós temos uma esquadria toda em vidro e queremos quebrar um pouquinho a visão, olha que bacana e super moderno aqui os muxarabes nesse sistema de camarão. Um dos meus modelos preferidos para banheiro é essa linha Maxiar. E olha só que detalhe super bacana, além da Maxiar, ela tem a tela mosqueteira. Uma opção para quartos é esse modelo mais tradicional, de portas, com veneziana, vidro e também com a tela mosqueteira. Outra opção que temos para os quartos é esse sistema de esquadria com a persiana integrada. Olha só que bacana, além das folhas em vidro, temos a tela também e a persiana automática integrada. Para as varandas, áreas gourmets, para vencer grandes vãos, eu super indico esse modelo, principalmente por ele ser muito prático com essa mão amiga e a gente conseguir maior abertura de vão. Renisa, que aula, hein?
É importante a gente saber, entender tudo isso antes da gente escolher, né, as esquadrias, porque afinal de contas não deixa de ser um tremendo do investimento, né? Com certeza. Eu que agradeço mais uma vez. Sempre muito bom estar aqui Obrigado, com vocês. Querida. Se você está reformando, construindo, pode mandar mensagem para gente. É sempre uma delícia estar aqui com vocês. Onde é que eu te acho na rede social? No Instagram, @Renisa Raso Arquitetura, lá tem todos os meus contatos e será um prazer recebê-los. Bacana, vocês estão conferindo aí no vídeo, não é? E até o próximo programa.